simplificar, na minha visão, se tem muito mato, se não tem nada, a empresa não tem, tipo, nenhuma, zero cultura de dados, não foi, o CRM não foi feito pensando em dados, as pessoas não se organizaram já desde o começo com o mindset de deixar as coisas bem arrumadinhas, eu acredito que quanto mais especializado, melhor. Por quê? Porque você precisa de mais velocidade. Então, você não pode ficar compartilhando demanda, por exemplo, do que é da área de Ops, Sales Ops, né? Com uma área de Customer Ops. Pô, você não pode estar competindo pelo que é mais importante. É o cálculo do NPS ou é a criação do seu funil de vendas, né? Sei lá. Não rola discutir esse tipo de coisa, né? Então, se é tudo mato, eu começaria com pessoas hiper especializadas, tá? Dentro do processo de Ops. Agora, tem uma questão também que é o seguinte, é difícil pra caramba, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem pessoas melhores que eu para falar sobre isso aqui, mas, tipo, você escolher o perfil do profissional de Ops. Por quê? Porque você fala assim, beleza, analista de dados. Só que imagina que, assim, tem meio que três camadas de trabalho, tá? Para simplificar. Tem o cara que tem um perfil mais dev, que é o quê? É criar o banco de dados. Tipo assim, putz, não temos cultura de dados e precisamos criar um banco de dados para começar a organizar toda essa zona aqui. Esse é um cara que muito provavelmente não tem nada a ver com core de vendas, que é um cara mais tech, mais programação, etc e tal, do que efetivamente um cara de vendas, tá? Beleza. Então, esse é uma parte do trabalho. A segunda parte do trabalho é você conseguir acessar esse banco de dados, integrar ele com outras coisas e transformar aquilo numa informação relativamente útil, né? Ou seja, tipo, para que você quer essa informação? Para que é isso? O que cruza? O que faz sentido? Isso tem que estar com isso, aquilo tem que estar com aquilo. Eu olho para ciclo junto com isso, eu olho para isso junto com aquilo, blá, blá, blá. Então, separa ali poucas caixinhas dessas informações. E a terceira etapa, ela é a mais difícil de todas, tá? Que é o quê? É analisar tudo isso e saber o que fazer com essas informações. É ter insights. Então, tipo assim, o que é performance com base nisso aqui que a gente está olhando, né? O que é resultado com base nisso aqui que a gente está vendo, o que está para ser feito em termos de otimização de processo e tal, e assim por diante. Então, tipo, o melhor dos mundos, tá? É a área comercial trabalhar com esse cara que analisa as informações. Então, tipo, na minha opinião, deixa esse trabalho braçal e esse trabalho, tipo, de criação de queries, né, integração de vários sistemas, alguém que sabe fazer isso, uma empresa ou com uma área de BI, tem empresas que têm área dentro da empresa, e cuida e contrata o cara que ele é bom em fazer análise, tá? Na minha opinião. E aí, olha só, daí, juntando só com a questão da Maiara, desculpa se eu estiver tomando muito tempo aí, tá? Mas o que eu notei foi o seguinte, tá? Assim, sentindo na pele enquanto gestor, em algumas empresas, foi o quê? Foi justificar o custo dessas áreas, né? Porque elas não são áreas que estão diretamente relacionadas com a receita e ao Vinícius Ô, tudo bizarro. Kino, Kino, rapidinho, tu falou de duas coisas que as meninas tinham, ela tá fazendo um joinha, eu tinha anotado aqui. A primeira é insights para analisar a performance, né, que tu acabou de falar sobre isso, né, então, pô, de ser o profissional, né, que vai atrás disso. E o segundo, né, que acho que foi a Gabriela que perguntou também o que é resultado de Ops e o que é resultado de vendas, como diferenciar, né? E eu falei que quando eu trabalhava com o Kino, às vezes eu ouvia dele, nossa, é difícil justificar vocês e tal, não, não, não. Então, acho que são duas perguntas super válidas aí, né, para quem quiser responder, que é essa parte da geração de insights para análise de performance, e aí como a gente separar e como justificar a área, né, de Ops. Pois é, então, Vou anotar a mão aqui, eu vou conectar com a minha na visão, sequência. talvez não tão romântica da história, tá? Assim, tipo, é, as minhas experiências foram o seguinte, tá? Então, o que que acontece? Vai chegando o fatídico dia que essa pergunta ela vai sendo cada vez mais relevante. Tipo, puta, e aí, qual que é o ROI dessa área, não sei o quê. Porque, assim, a conta em vendas é relativamente simples, né? Quanto custa uma cabeça de vendas, né? Cabeça de vendas, parece que estou falando de gado. Tipo, quanto custa um headcount para qual receita, né? Então, tipo, você já tem, a empresa já tem mais ou menos uma clareza. Eu invisto X, me retorna Y em tanto tempo. Beleza. E Ops? Pô, o que esse cara tá fazendo nessa área? Ou até mesmo enablement, tá? O que tá fazendo aí? Ah, não, a gente pode ter um ramp-up. Tá, mas você tá me falando, se tirar essas pessoas não roda mais, então você é um inútil, né? Porque você não tem um processo bom, você não fez coisas escaláveis e tal. Então imagina que você faz tudo muito bem.
você cria uma universidade corporativa, você cria um playbook, você cria tudo. Você não precisa mais de você operacionalizando um trabalho para que as pessoas tenham acesso ao Ramparo. Aí o que que acontece? Como é que se justifica o custo dessas áreas? Aí é que tá. Na minha opinião, é injustificável. Tá? Então, ao longo do tempo, só existe uma forma de justificar esse custo, na minha opinião, que é você unificando isso tudo em uma coisa só e você diluindo o custo dela entre todas as áreas de operação. Tá? Tipo, é o que eu tenho visto, e é daí que vira o RevOps, né? Porque, assim, para pensar até o seguinte, quando eu falei, tudo mato, né? No começo. Então, beleza. Profissional focado, 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 focado. Tem uma hora que não tem mais o que você fazer lá dentro. Real. Você já exauriu todas as possibilidades, já apertou todos os parafusos, assim, tipo, você pode ter um ganho marginal em cima de alguma coisa, mas e aí? Agora o churn lá tá pegando fogo. Então, tipo, você tem que começar a ter um cara que ele suporta mais as áreas, entendeu? Tipo, e não só uma única unidade de negócio. A mesma coisa o profissional de enablement, né? Porque é meio que uma receita de bolo. Você tem ali um processo de playbooks, tem um processo de onboard, tem um processo de não sei o quê. Que, porra, quem pode executar? Qualquer um, cara. Você pode chamar de anjos, pode chamar de, sei lá, Deus, o nome que você quiser dar. Você pode dar para o líder de vendas, você pode fazer 500 caminhos, entendeu? Assim, a conta que mais fecha na minha cabeça é a proporção, né, de quantas pessoas, tipo, sei lá, um Ops, por exemplo, né, um cara de dados para quantas áreas ou quantas pessoas ele atende.